Atos 4, versículo 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Levantaram junto a voz e fizeram o quê? Oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há neles, falaste muito tempo atrás pelo Espírito, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfurecem tanto, por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear e os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Todos se dedicavam, vamos para Atos 2 agora, versículos 42, 43, depois 46 e 47. Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração, em algumas versões está todos perseveravam, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. 43. Havia em todos eles um profundo, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Versículo 46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, que o teu Espírito Santo possa falar à mente e corações daqueles que estão aqui, dos teus filhos e filhas, que aqueles que precisam ter um reencontro contigo nessa noite possam estar liberados para isso, na autoridade do nome de Jesus. Que aqueles que precisam ter um reencontro com a intimidade, com a tua palavra, com a intimidade na oração, possam ter esse reencontro também. Que nós possamos aprender aqui, Senhor, com a tua palavra nessa noite, com a igreja primitiva, sobre como enfrentarmos o dia a dia, para continuarmos firmes em ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem hoje é voltando ao começo, reaprendendo com a igreja primitiva. A gente vai falar um pouco sobre como a igreja primitiva enfrentava tempos difíceis. Eu acho que se eu pedir para levantar a mão quem já passou por algum tempo difícil aí, ou quem está passando agora, eu acho que não vai ficar uma mão abaixada, amém? Alguém já passou. Talvez você tenha passado muito bem, talvez você tenha passado terrivelmente, talvez você esteja passando agora, mas a questão é como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus passam por esses tempos. E depois da gente retornar de um ano sabático, cedinho, vê minha aguinha aí, garganta já foi. Depois de um período, foi você que sabotou, né, Lucas? Falou para não trazer, né? Tá bom. Depois da gente passar por esse período sabático, Deus nos concede estar retornando hoje oficialmente para a igreja, para essa amada igreja e para a nossa missão aqui à frente dela. Mas quando a gente olha para a caminhada da igreja de um modo geral, e agora eu estou falando da igreja Dunamis, porque é a igreja que eu posso falar, não só nesse último ano, mas todos os 8 anos, a gente entende, tanto nos gabinetes que a gente fazia aqui antes, quanto provavelmente nos que pastor Richa, pastor Alberto e os outros pastores e líderes fizeram nesse tempo. Inclusive eu queria falar para vocês, eu estou retornando, mas o pastor Richa não vai embora, tá? Ele vai ficar com a gente aí até o final do ano. Ele teve coragem de pedir para ficar pastoreando ao meu lado nesse tempo, ele é muito corajoso.
Então o pastor Rich vai continuar com a gente aqui nesse tempo. E nos atendimentos e gabinetes que a gente faz, que a gente costuma fazer como pastores e líderes, a gente percebe que na caminhada da igreja, como eu disse, não só nesse ano, mas na caminhada da igreja durante todo esse tempo, alguns sofreram ataques na saúde, amém? Sim ou não? Outros enfrentaram desgastes emocionais, ataques nas emoções, alguns viveram lutas familiares nesse tempo, sim ou não? Guerras às vezes dentro de casa. Lideranças foram pressionadas, ministérios passaram por desafios, sim ou não? E a pergunta que surge é: como o povo de Deus deve reagir quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis? Como a gente deve reagir? Como a gente deve guerrear? Eu falei reguear? Misericórdia. Como? Vocês acham que a igreja primitiva tinha problema? Sim ou não? Porque às vezes a gente fala assim, pô, vamos aprender com a igreja primitiva. Os caras praticamente andavam com aquele negocinho de anjo aqui. A palavra de Deus vai dizer que a sombra de quem curava? De quem, gente? Vamos ler a Bíblia. De Pedro. A palavra de Deus vai dizer que os apóstolos pregavam com intrepidez e 2.000, 4.000 pessoas se convertiam. Então a gente olha para essa igreja e a gente começa a se sentir meio quase nada, né? Porque a gente fala, uau, que poder maravilhoso. Mas quantos aqui já viram manifestação do poder de Deus nesse lugar? Quantos aqui já viram pessoas ser curadas nesse lugar? Quantos aqui já viram pessoas serem restauradas nesse lugar? Porque o mesmo Espírito que operava lá, opera aqui. Mas tem uma diferença, talvez tenha uma diferença. Porque a igreja em si, ela tinha problemas. Tinha fofoca na igreja primitiva? Não vou perguntar se tem aqui. Tinha. Me dá um exemplo. Eu gosto de. Vocês querem pregar comigo? Me dá um exemplo de fofoca na igreja primitiva. Eu vou ver quem leu a Bíblia nesse tempo, hein? Vamos lá, fala aí. Lá em Atos 6, quando os helenistas e os hebreus começaram a discutir entre eles, que os apóstolos estavam deixando de cuidar das viúvas de uns para cuidar das viúvas de outros. Teve fofoca e murmuração, sim ou não? E os apóstolos foram orar. E entenderam que tinham que levantar diáconos para servir as mesas, para que eles pudessem se dedicar ao ensino da palavra. Tinha fofoca. Tinha pecado e mentira na igreja primitiva? Fala um exemplo aí de pecado ou mentira dentro da igreja primitiva. Que isso, hein? É isso. Os seminaristas aí, teólogos, estão em dia. Ananias e Safira, Atos 5. Mentiram? Pecaram? Eram próximos ali dos apóstolos? Sim. Tinha reclamação de liderança na igreja primitiva? Sim ou não? Reclamar, os pastores não estão atendendo direito, não estão me dando carinho suficiente. Tinha ou não tinha? Tinha, no mesmo Atos 6 que a gente viu aqui agora. Sobre servir ali as viúvas, os necessitados. Porque não dá para fazer tudo mesmo não, gente. A gente tem que cercar de líderes competentes para ajudar a gente a guiar o povo de Deus. Tinha desentendimento entre líderes? E muito foi bom. Cita um exemplo aí. Paulo e Barnabé, lá em Atos 15. Então era uma igreja que tinha problemas? Sim ou não? Sim, porque era uma igreja composta por gente. E gente é problemático. Fala para o irmão que está do teu lado. Eu te amo. Mas você é um probleminha que fala e anda. Olha só, eu pedi só para falar eu te amo e você é um probleminha que fala e anda. Já teve gente que desabafou. E tu aquele dia? Eu vi daqui. Aqui é legal que dá para ver tudo. Vocês são fantásticos. Queridos, a igreja primitiva, ela tinha problemas também. E essa pergunta, como o povo de Deus naquela época reagia e como nós devemos reagir hoje, quando essas circunstâncias se tornam desfavoráveis, quando os problemas acontecem dentro ou fora da igreja,
A resposta aqui não está em técnicas modernas nem em estratégias humanas. Eles não se voltavam para isso. A resposta está naquilo que a igreja primitiva fazia, na prática da igreja primitiva, e na prática que eles aprenderam com quem? Jesus. Quando a pressão aumentava, eles não abandonavam as armas espirituais, eles recorriam a elas, as disciplinas espirituais. Quem já fez curso Visão aqui? A gente ensina no curso Visão sobre as disciplinas espirituais, sim ou não? E é isso que eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho, sobre que armas são essas que a igreja primitiva utilizava e que nós como igreja, quem é a igreja? Quem é a igreja? Então isso aqui eu estou falando não é só para o nosso convívio aqui dentro, é para você, igreja, na sua vida, amém? Mas fato é que se a gente utilizar essas armas, a gente vai tornar também essa igreja melhor, e a sua vida melhor. E a primeira delas, eu queria que você repetisse comigo. A igreja primitiva respondia à pressão com oração. A primeira delas é a oração. Em Atos 4:24, a gente acabou de ler, está dizendo, ouvindo isto, ou seja, esse contexto de Atos que a gente leu, se a gente for pegar aqui um pouquinho para trás, no capítulo 3, Pedro e João, eles estão indo para o templo, para a oração das 3 da tarde. Eles estão indo orar. E nesse contexto de oração, de buscar a Deus em oração, porque como é que se fala com Deus, querido? Você fala com Deus? E como é que Deus te responde? Amém? A gente vai chegar lá, vamos ficar na oração primeiro. Nesse contexto de busca a Deus em oração, que Pedro e João estavam fazendo, aparece o que diante deles? Um coxo paralítico. E eles fazem o que com o camarada? Curam. E aí o problema que eles arrumam para a vida deles? Porque aí as pessoas começam a questionar, mas por que vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês fizeram isso? Como vocês fizeram isso? Aí Pedro aproveita lá no versículo 11 do capítulo 3 para pregar dentro do templo. E aí ele prega Jesus, ele prega a palavra, ele lembra da palavra, ele resgata lá os profetas, Davi, Moisés e começa a pregar. E depois que ele prega, o que acontece com eles? Chilindró, preso. E aí diante do sinédrio, lá do conselho, dos líderes, sacerdotes, autoridades, eles são questionados. E aí Pedro vai e faz o que de novo? Prega. Então esse é o contexto que a gente está achando aqui. E aí quando a gente lê, que a gente começou a ler no versículo 23, diz que eles foram, uma vez soltos, eles foram soltos e procuraram os irmãos e contaram o que estava acontecendo. E quando eles chegam lá, eles tinham acabado de sair de uma prisão. Irmão, imagina aí você faz alguma coisa que não está errada, mesmo assim é preso injustamente. Você já acha que eles tomaram as pancadinhas? Se tu acha que hoje em dia o policial às vezes dá tapa na cara, é porque você não conheceu a guarda romana. Tomaram, com certeza. Todas as vezes que eram presos. E aí, eles foram ameaçados, sim ou não? Foram intimidados, sim ou não? Aqui fala, ó, vocês nunca mais podem fazer isso. Vocês nunca mais podem falar em nome desse tal Jesus. Não é isso que fala aqui no capítulo 3? Ele diz, olha, eu não vou fazer o que autoridades humanas falam e me colocar sobre uma autoridade celestial. Não é isso que Pedro responde? E mesmo assim são soltos. Foram ameaçados, foram intimidados, mas eles chegam lá com os outros apóstolos, os discípulos, e eles organizam uma reunião para reclamar? Sim ou não? A gente acabou de ler, versículo 23 e diante. Eles murmuram? Eles fazem um movimento de autopreservação? Ó, gente, a gente tem que pegar agora aqui na surdina, a gente não pode falar de Jesus em voz alta, não. A gente tem que se comportar tipo assim, a torcida do Botafogo em dia de jogo com o Flamengo, tem que ser bem devagarinho, tirar a camisa, porque senão vai dar problema. Eles fazem isso? Não.
Eles não organizaram uma reunião para reclamação e murmuração, eles não fizeram um movimento de autopreservação, eles não desistiram dizendo que estava pesado demais. Eles fazem isso? Não. Eles oraram. Primeira coisa que eles fazem quando se encontram é orar. A primeira reação deles não foi horizontal. Vamos conversar sobre o que aconteceu aqui, vou te mostrar as marcas das chibatadas que eu tomei. Não, a primeira reação deles foi vertical. Você está entendendo? E muitas vezes, quando os problemas vêm, você está mais preocupado em pegar um conselho com teu amigo ou marcar um gabinete pastoral do que levar o problema até Deus. E é por isso que às vezes você não tem resposta. Não é porque ela não vem, é porque você não busca na fonte correta ou tem medo de ouvir o que Deus vai falar. Está fazendo sentido? Eu sei que às vezes dói, mas faz sentido. A primeira reação deles não foi no horizontal, não foi no relacionamento de comunhão horizontal, foi no relacionamento de comunhão vertical. Eles foram buscar direção no alto, no Senhor. Eles foram orar, entregar, agradecer o que aconteceu. Muitas vezes o problema não é o tamanho da luta, mas é que estamos tentando enfrentá-la sem oração. 99,9%, para não dizer 100, que alguém me traz alguma coisa, qual é a primeira pergunta que eu faço? Gente, quem já me trouxe algum probleminha aí? Já orou? Precisa orar. Precisa levar a Deus. Você tem um pai de amor que está disposto a te ouvir e te responder. Um pai que não é distante. Um pai que ouve, que antes de você levar a oração a ele, lá em Daniel, capítulo 9, não lembro o versículo agora de cabeça, se é 21 ou 23, mas é por aí. Vai dizer que quando Daniel estava lá, naquele momento de batalha, de jejum, e guerreando, e resistindo, para não ceder às pressões, vai dizer que o anjo enfrenta, tem uma batalha celestial que acontece, vocês vão lembrar disso, Daniel 9, lê lá depois, e aí demora para o anjo romper essa batalha espiritual, chegar até Daniel com a resposta da oração. Vocês lembram disso? Só que vocês lembram o que o anjo fala para Daniel, quando ele chega naquele momento? Ele fala assim: no início das tuas súplicas, saiu a ordem, eu vim. Ou seja, qual é o início da súplica de alguém que vai orar? Vou começar uma oração aqui, tá? Antes de terminar o Deus já sabia o que Daniel precisava e a ordem já saiu. Mas a direção às vezes demora a chegar porque a batalha espiritual está acontecendo. E é aí que você tem que perseverar na oração para romper. Está fazendo sentido para você? Está entendendo isso? No início das tuas súplicas, a resposta já tinha saído, a ordem já havia sido dada. Aquilo que Deus sabe que você precisa, a resposta que Deus sabe que você precisa, não a que você quer, a que Ele sabe que você precisa, já está a caminho. Mas para acessar, você precisa botar o joelho no chão. Amém? Há conflitos que não serão resolvidos apenas com inteligência. Há ataques espirituais que exigem joelhos dobrados. Se queremos viver um novo tempo, precisamos restaurar o altar da oração. Pessoas continuam errando nas mesmas coisas, continuam caindo nas mesmas armadilhas, continuam passando pelas mesmas dores, porque existe altar para ser reparado. Enquanto o altar não for reparado, o novo de Deus não virá sobre a tua vida. E o que começa a reparação do altar é uma vida de oração. Amém? A Bíblia fala cerca de 70 a 80 vezes sobre a palavra oração, dependendo da tradução, por isso que tem essa divergência. Já o verbo orar, ou seja, falar sobre orar, mandar orar, o verbo orar é citado cerca de 370 vezes nas Escrituras. Pegaram? Verbo orar 370 vezes, palavra oração em torno de 70 vezes. Mas por que você está falando isso? Primeira reação deles, depois de sair da cadeia, foi orarem juntos. Tem coisas que Deus ensina na sua palavra, tem coisas que Jesus ensinou para os apóstolos,
aqueles que caminharam com ele, que se tornaram discípulos dele. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é discípulo de Jesus. Você pode ser guiado pelo pastor Marco, pelo pastor Dilene, pelo pastor Alberto, pelo pastor Richard, mas você primeiramente é discípulo de quem? De Jesus. Ele é o seu principal pastor, ele é o seu discipulador primaz, é o Espírito Santo, você tem que ouvir primeiro, amém? Até os conselhos que a gente dá, você tem que submeter a quem? A palavra e a Deus, amém? É bíblico isso. Então, se você é um discípulo de Jesus, e aqueles homens eram discípulos de Jesus, nós aprendemos com Jesus, sim ou não? Jesus, quando fala para os discípulos, depois que ele é morto e ressuscita, encontra com os discípulos, e ele fala que vai subir aos céus, mas que enviará o Espírito Santo. Ele fala para eles fazerem o quê? Ficarem aonde? Ficarem em Jerusalém. Ele fala para eles ficarem. Ele fala para eles ficarem juntos? Ele fala isso? Não. Ele fala para eles orarem? Também não. Ele fala para eles pregarem? Também não, mas aí já foi consequência do Espírito Santo descendo sobre eles. Só que eles ficam como? Eles ficam fazendo o quê? E aí acontece que, sabe por quê? Porque quando Jesus já te ensina o que tem que fazer, ele não vai ficar te lembrando todo o tempo, ele vai esperar que você faça. A palavra oração aparece 70, 80 vezes na Bíblia. A palavra orar cerca de 370 vezes. Já a palavra dinheiro, por exemplo, aparece cerca de 2.350 vezes na Bíblia. Mais do que fé e oração, juntas. Sabe qual é o meu entendimento disso? Como eu falei aqui, Deus não precisa ficar te lembrando sobre o que Ele já te ensinou e é benção para a tua vida, mas Ele precisa ficar te alertando sobre o que pode ser um risco para a sua vida e te afastar do que Ele te ensinou. Ah, Marli, por que você citou o dinheiro? Você se levanta todos os dias para ganhar dinheiro e buscar o sustento financeiro para a tua família. Verdade ou mentira? Às vezes teu telefone, teu dia a dia é totalmente ocupado por aquilo que requer de você uma atenção ultra mega importante do seu trabalho, que é de onde vem o teu sustento. Verdade ou mentira? Se você dedicasse 1/10 desse tempo a uma vida de oração, tua vida estaria melhor ou pior? 1/10, eu estou falando do dízimo. Vê quanto tempo você passa trabalhando para ganhar dinheiro. Se você dedicasse 1/10 desse tempo à leitura da palavra, tua vida estaria melhor ou pior? Está entendendo? Quem está entendendo, fala amém bem forte aí. Amém. Jesus não vai ficar o tempo todo lembrando do que já ensinou. Ele vai esperar que, como discípulos fiéis, nós pratiquemos o que Ele ensinou. Como igreja fiel, nós pratiquemos o que Ele ensinou. Segundo aprendizado. Sobre como a igreja primitiva enfrentava tempos difíceis. Repita comigo, a igreja primitiva respondia às crises com a palavra. Olha só, quando eles chegam, a gente leu Atos 4 a partir do 23, eles chegam, uma vez soltos, Pedro e João, procuraram os irmãos e eles contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, ou seja, juntos em comunhão, levantaram a voz a Deus, começaram a orar e falaram, tu, soberano Senhor, e foram embora. E depois eles começam, no versículo 25, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, e começam a repetir aquilo que Davi ensinou, aonde? Na palavra, que eles tinham acesso na época, que eram os salmos, os livros proféticos, os livros históricos, a Torá. Eles declaram a palavra, e eles declaram uma palavra aonde Deus prepara eles para o que as nações fariam de perseguição ao seu povo, de aflição ao seu povo, mas Deus também, nessa mesma palavra, prometia vitória. Antes de pedir qualquer coisa, eles citavam as Escrituras. Você vê que depois eles começam a fazer petições, mas antes eles citam a palavra, eles citam as promessas,
Eles citam aquilo que Deus já disse que aconteceria. Eles lembram aquilo que Deus já havia falado através de Davi. Eles interpretam a crise à luz da palavra. Só que o nosso problema é que hoje muitos de nós, igreja do Senhor, fazemos o contrário. Nós interpretamos a palavra à luz da crise. Se eu estou em crise, eu busco na palavra. Eu não busco na palavra para quando eu passar pela crise. Amém? A palavra se tornou Dorflex e deixou de ser academia que você tem que fazer todo dia para não sentir a dor na coluna. Ela se tornou corretiva e deixou de ser preventiva. E a culpa é nossa. E aí corretivo às vezes dói mais, né? E aí a maioria recorre ao CGPRR. Caixinha Google de promessas e respostas rápidas. Porque antigamente a gente tinha aquela caixinha de promessa, que ficava lá no móvel da sala. Só eu que tinha isso? Quem aqui é dessa época, gente? Só uma pesquisa aqui rapidinho. Levanta a mão, Toninho, para de palhaçada. Quem aqui é dessa época? Caixinha de promessa, gente. Você tinha até coloridinho, né? Puxava, Deus está falando hoje comigo. Aí hoje, sabe o que acontece? O cara está com um probleminha. Aí está com probleminha no casamento, eu não estou aguentando mais, estou estressado. Google. Chat. Como responder minha esposa sobre isso aqui, que eu estou sem paciência já? Ela quer conversar, eu quero ver jogo. O que eu faço, Google? Sabe, caixinha de promessa moderna, virou Google. Chat GPT. Certeza que tem gente fazendo até pregação pelo chat, duvido não. Organizar, estruturar, tudo bem, você tem que usar as ferramentas, amém? Mas substituir a palavra? A igreja primitiva sabia que a realidade mais forte não era aquilo que estavam vendo, não era a circunstância que eles estavam passando. Era aquilo que Deus havia dito e prometido na sua palavra. Era sobre como passar por aquele momento e o que esperava eles lá na frente. Isso tudo já estava aqui, já está aqui. Deus já havia preparado seu povo através de sua palavra para enfrentar o que vinha pela frente. Mas ele havia prometido vitória se eles permanecessem firmes em sua fé e crendo em sua palavra. Quando a enfermidade chega, querido, precisamos lembrar o que Deus falou. Quando o desânimo chega, precisamos lembrar o que Deus falou. Quando o medo chega, precisamos lembrar o que Deus falou. A palavra de Deus continua sendo espada para a batalha e luz para o caminho. Ela não mudou. E nem vai ser atualizada. Uma igreja distante das Escrituras se torna vulnerável aos ataques. Uma pessoa distante da palavra de Deus se torna vulnerável aos ataques. Uma igreja cheia da palavra permanece firme de pé. Terceiro ensinamento. Repita comigo, a igreja primitiva respondia à oposição com jejum e consagração. E eu não estou falando de monjaro. Atos 13, versículos 2 e 3 diz: certo dia, enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, olha que coisa interessante, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Eles jejuaram para buscar respostas em Deus. E quando a resposta veio, eles fizeram o que de novo? Continuaram jejuando. Em momentos decisivos, a igreja jejuava. E mesmo quando já tinha a resposta de Deus, ainda assim jejuava e orava para se fortalecer ainda mais. Porque uma coisa é eu jejuar buscando respostas, outra coisa é quando eu recebo a resposta, eu falo, opa, agora eu preciso jejuar então para me fortalecer, para obedecer. E oração contínua. Isso é consagração. Isso é uma vida consagrada diante do Senhor. Ah, mas está dizendo que eu tenho que jejuar todo dia? Não, não.
Mas em momentos específicos, você não vai passar pelo que você está passando só vindo no culto domingo, querido. Você tem que usar todas as armas. E as armas espirituais e disciplinas espirituais são oração, palavra, jejum. A gente vai entrar em outras aqui. Mas nós já falamos de 3. Quais que nós já falamos? Vamos de novo? Segundo. Jejum nunca foi uma ferramenta para manipular Deus. Eu jejuo. Jejum é uma ferramenta para alinhar o coração ao propósito de Deus. É onde você mortifica a carne, tira aquilo que te faz falta, enfraquece a carne e fortalece o espírito. Enquanto as atividades e prazeres do mundo, do dia a dia, alimentam a carne, o jejum fortalece o espírito. Os principais propósitos do jejum incluem busca de direção, sabedoria e respostas em Deus. Jejuar ajuda a alinhar a sua vontade com a de Deus, como está lá em Atos 13:3. E quando eles jejuaram e oraram, impuseram as mãos e os despediram. A gente acabou de ler. Um outro propósito do jejum é enfrentar batalhas espirituais. Jejum é uma ferramenta poderosa para vencer obstáculos e fortalezas espirituais. Como está em Mateus 17:21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jejum também expressa sinal de arrependimento e humildade. Uma demonstração física de que dependemos totalmente do Senhor. Como está em Joel 2:12, que diz: ainda agora, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento. Talvez Deus esteja chamando essa igreja novamente para um tempo de consagração. E quando eu digo essa igreja, é cada um de nós que somos a igreja. Não porque estamos derrotados ou desanimados, mas porque queremos permanecer sensíveis à voz do Espírito Santo. Como eu disse, não precisa ser corretivo se for preventivo. Algumas fortalezas não caem apenas com discursos ou métodos, elas caem quando existe uma igreja que ora, que jejua e busca a Deus de todo o coração. Quarto e último ensino, já estou acabando. Repita comigo: a igreja primitiva respondia às lutas com comunhão. E eu errei, não é o último não, é o penúltimo. Ou seja, em unidade. Qual foi o primeiro ensino? Primeira ferramenta espiritual, primeira arma? Segunda? Terceira? Quarta? Comunhão. Atos 2:42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Observe, eles não enfrentavam as batalhas sozinhos, eles caminhavam juntos. Eles compartilhavam cargas, eles oravam uns pelos outros, eles cuidavam uns dos outros. Isso significa que eles eram melhores amigos? Não. Isso significa que eles se reuniam ali, toda a igreja, para fazer um churrasco? Não. Já ministrei sobre isso aqui, ensino isso no Visão. Existe círculo na sua vida de intimidade, que é mais restrito, amém? Existe círculo de afinidade, coisas que você gosta de fazer junto com algumas pessoas, e existe o círculo de comunhão. A gente está falando aqui de comunhão, de permanecer em unidade como igreja, como grupos, como pessoas unidas num só propósito, amém? Eles cuidavam uns dos outros, como igreja. O inimigo gosta de isolar, porque o isolamento divide e enfraquece. Deus gosta de conectar, porque a comunhão nos fortalece. Quanto mais você estiver isolado, quanto mais você achar que você não pertence a esse lugar, mais você está cedendo às vozes que o inimigo tem ministrado na sua mente. E talvez você só não pertença a algum círculo de afinidade, que vai se criar com o tempo. Ou de intimidade, que aí precisa de mais tempo. Mas o círculo de comunhão você só não pertence se você não quiser. Porque tem DG, tem ministério para servir, tem culto aqui para estar junto com a gente, tem a cantina no final, quem pagar a minha hoje. Tem cantina hoje? Gente, mas já começaram pecando na minha volta. Que absurdo. Vocês estão entendendo? Algumas pessoas estão sofrendo não porque lhes falta fé, mas porque estão tentando carregar sozinhas aquilo que Deus planejou que fosse carregado em comunidade.
Precisamos restaurar relacionamentos, precisamos restaurar mesas, precisamos restaurar discipulado, precisamos restaurar a unidade. A comunhão é uma arma espiritual, queridos. Precisamos usá-la da forma correta. Amém? Repita comigo, a igreja primitiva respondia às adversidades com o poder do Espírito Santo. Para encerrar, a primeira arma. Vamos falar bem juntinho, bem forte. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Poder do Espírito Santo. Repita comigo, poder. Atos 4:31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E esse poder aqui significa o quê? Dunamis. O mais impressionante é que eles não pedem para Deus retirar a perseguição. Você vê em algum momento eles orando, pedindo para Deus retirar a perseguição, eles recorrem à palavra, se lembram de que Deus disse que haveria perseguição, nos versículos que nós lemos, e se lembram do que Deus prometeu se eles resistissem à perseguição. Mas em algum momento você vê uma oração dos discípulos falando, retira de mim, nos livra disso. Eles não pedem para Deus retirar perseguição, problemas, lutas. Eles pedem coragem para continuar enfrentando tudo isso. A maior necessidade da igreja nunca foi a ausência de problemas. Até porque uma igreja sem problemas seria uma igreja vazia. Porque lembra que você falou para o seu irmãozinho do lado quando começou? Você é o quê? Um probleminha que anda e fala. Mas fala para ele agora, mas eu te amo assim, desse jeito problemático. Bem problemáticozinho. Te amo, desse jeitinho. Uma igreja sem problemas será uma igreja vazia, queridos, porque nós carregamos problemas. Só que nós temos depositado sobre nossas vidas e dentro de nós aquele que é capaz de resolver qualquer problema. O Espírito Santo de Deus. A maior necessidade da igreja nunca foi a ausência de problemas, mas sempre foi plenitude no Espírito. Enquanto você está tentando se livrar dos problemas, experimenta buscar plenitude no Espírito para ver se eles não vão embora. O Espírito Santo não nos torna livres das lutas. Ele nos torna capazes de vencê-las. Deus não promete uma estrada sem batalhas, querido. Mas está prometendo sua presença no meio delas. Não precisamos apenas de programas, projetos, planos. Precisamos da presença. Não precisamos apenas de atividades. Precisamos do Espírito Santo. Quando a igreja primitiva enfrentava tempos difíceis, ela voltava toda a sua atenção para suas armas espirituais. Oração, palavra, jejum, consagração, comunhão e unidade. E uma vida no Espírito manifestando o poder de Deus. As circunstâncias mudavam quando isso acontecia? Talvez não imediatamente. Mas elas mudavam. E quando a igreja mudava, as circunstâncias podiam até nem mudar imediatamente, mas alguma coisa dentro deles mudava. Você está entendendo isso? E quando a igreja mudava, ela se tornava forte o suficiente para atravessar qualquer circunstância. Nós estamos entrando em uma nova estação. Um novo tempo. E depois desse tempo de descanso, reflexão, cura, nós não queremos olhar para trás. Nós queremos avançar. Talvez existam feridas, talvez existam desgastes, talvez existam batalhas ainda em andamento. Mas Deus está nos chamando de volta às armas que nunca perderam seu poder. E nem perderão. Voltemos à oração. Voltemos à palavra. Ao arrependimento genuíno.
ministrado pelo Espírito Santo em cada coração, a uma vida de consagração diante do Senhor e a comunhão. Porque uma igreja que retorna às suas armas espirituais não apenas sobrevive aos ataques, ela se levanta mais forte, mais madura e mais preparada para cumprir o propósito de Deus.